Rodan, um titã que se aparenta ser um pássaro gigante de fogo, mas o que muita gente não sabe é que Rodan é uma criatura extremamente bela e também perigosa. O Titãnos Rodan é nada mais nada menos que um Pteranodon mutante. Muita gente se confunde por conta do seu aspecto do Monsterverse, que se aparenta ser uma águia ou um pássaro gigante. Foi por conta que o diretor de Godzilla 2, Rei dos Monstros, fez uma versão do Rodan baseado em criaturas reais. E ele então pegou animais de zoológicos, como por exemplo o Abutre Rei, e pegou característica do Abutre Rei e botou no Rodan. Por isso que ele tem esse aspecto e esse bico que aparenta ser de uma águia, mas na verdade Rodan foi mais inspirado em um Abutre Rei, o maior abutre até o momento. Rodan é uma criatura que tem uma aparência única. Tem dois tipos de Rodan. O Rodan que, dependendo da versão, pode ter 2 ou 3 chifres. A maioria normalmente tem 2, mas tem algumas versões que ele tem 3 chifres. Rodan é bem... Suas asas são colossais e seu comprimento também nem se fala. Ele possui enormes garras que usa para se defender contra seus inimigos. Rodan é muito ágil e é capaz de, quando bater as asas e passar perto de uma cidade, capaz de varrer tudo com suas ventanias insanas e sua enorme força. Rodan, uma criatura que não é um alfa, mas ele pode lutar para ser um. Como assim? Ele vai servir um alfa, porém ele primeiro tem que ser derrotado por esse alfa. Se o Rodan derrotar este alfa, ele vai se tornar um novo alfa e assim os titãs iriam segui-lo. Rodan, apesar de não ter enfrentado Godzilla em Godzilla 2, Rei dos Monstros, tem um filme chamado Godzilla vs Mechagodzilla 2. É que é a história onde o Rodan aparece e luta contra o Godzilla, porque ele acha que o ovo é dele, e então Rodan protege o ovo de Godzilla. E eles têm uma enorme batalha, porém Rodan reconhece Godzilla como seu aliado e o ajuda, transferindo seus poderes para ele. Basicamente, o Rodan tem as mesmas habilidades e bem parecido com a Mothra, a criatura que ele lutou uma vez. Muita gente acha que o Rodan é simplesmente uma criatura que não tem poder algum, mas na verdade não. Rodan tem poderes, e ainda mais do Monsterverse. Apesar de ele não ser capaz de cuspir uma baforada de raios roxos, rodando Monsterverse tem o corpo todo cheio de chamas porque ele mora no vulcão, e essa habilidade custa bastante de sua energia, e sua pele grossa o ajuda a suportar altas temperaturas do vulcão. Rodan tem uma pele tão resistente que nem os mísseis dos próprio governo consegue fazer nada contra ele. Rodan é uma criatura ágil e usa suas garras e bico para se defender. Apesar de tudo, ele também pode usar suas asas, que são muito fortes e bem compridas. Rodan é uma criatura inteligente e, se ele lutasse contra Godzilla, com certeza seria uma baita de uma batalha. Porém, apesar de Godzilla ser um rei dos monstros, nada impede de um dia Rodan enfrentá-lo para tentar tomar o seu lugar. Mas até onde a gente sabe, Rodan está dormindo no Monte Fuji, adormecendo pelas ordens de Godzilla. E por que Rodan obedece Godzilla? Bom, Rodan obedece Godzilla porque ele não vê necessidade de lutar contra ele. Ele vê Godzilla como seu eterno alfa, assim como King Ghidorah. Se seu alfa precisar dele, Rodan vai dar de tudo de si para salvá-lo, mesmo que custe a sua própria vida, assim como foi mostrado ele lutando contra Mothra, a rainha dos monstros. Rodan tem o apelido de Demônio do Fogo ou Demônio do Inferno, e como a Mothra é a rainha dos monstros e chamada de deusa, o Rodan é como se fosse uma contraparte reversa da Mothra, que é o demônio. Apesar de tudo, Mothra e Rodan nunca tinham lutado antes, apenas em Godzilla vs Godzilla 2 Rei dos Monstros. Apenas aconteceu isso lá.
Rodan é uma criatura benevolente que se assemelha a uma fênix enorme, mas na verdade ele é um pteranodon mutante. Tem várias formas de Rodan. A mais recente de Godzilla Singular Point mostra a versão do Rodan como um pteranodon literalmente, com um aspecto mais de dinossauro, e tem vários tipos, o Rodan mais rosa e o Rodan mais avermelhado, e uma grande variante de Rodan, que tem aqui, a gente vai falar em próximo vídeo. O Rodan do Monsterverse é considerado uma das melhores representações do personagem, que é capaz de mostrar suas habilidades, força bruta, velocidade, inteligência e resistência. Um personagem que com certeza que se fosse para se tornar um alpha, acho que se daria bem. Muita gente em Godzilla de 2014 achou que o Muto Macho, pela primeira vez quando tinha aparecido, fosse o Rodan, mas depois que o filme realmente foi lançado, a gente viu que não era o Rodan, e ele somente apareceu em Godzilla 2, Rei dos Monstros. Rodan é uma criatura que se alimenta um pouco de cada coisa, a radiação do vulcão, por isso que ele mora no vulcão, e por que ele faz isso não sabemos. O que sabemos é que o Rodan mesmo teve seu próprio filme e lutaria contra qualquer um para proteger os seus filhotes ou até mesmo seu alfa. Outra coisa que vale dizer é que sua pele, apesar de ser muito resistente, não foi para o ferrão da Mothra, e por isso saiu perdendo daquela batalha. Bom galera, esse é o vídeo do Rodan, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui quem tá falando é o Godzilla The Ultima, e se você gostou deixa seu like, ative o sininho de notificações e comentem o que você achou do Rodan. Quer que ele apareça mais vezes? Quer que eu fale do Rodan de Singular Point? E comenta aí embaixo qual vídeo você quer. Valeu, falou!